já reparou como o aço é importante e está presente em nossas vidas? De uma bicicleta, uma panela, uma simples agulha a computadores de alta tecnologia e máquinas agrícolas que levam comida à nossa mesa. Lá está o aço, cumprindo seu papel de dar força, estrutura e resistência às coisas. É praticamente impossível pensar o mundo de hoje sem aço. E há mais de um século, o aço é matéria-prima para o empreendedorismo de uma família. A trajetória da família Gerdau Johann Peter se confunde com a história da produção do aço no Brasil. Uma empresa brasileira de atuação mundial, que se reinventa e se transforma como o próprio aço. E tudo começou há mais de 100 anos. No final do século XIX, o Brasil abria suas portas para imigrantes em busca de uma vida melhor. Cerca de 150 mil alemães vieram para o país entre 1850 e 1930, a maioria para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde fundaram colônias e cidades. Dentre eles estava Johannes Heinrich Gaspar Gerdau, o João Gerdau, que chegou no Brasil em 1869. Ele migrou da Alemanha, o João Gerdau, e veio lá numa época que tudo desenvolvendo, com a grande colonização alemã e italiana no Rio Grande do Sul. Então já tinha o espírito aventureiro de se vir lá da Alemanha para o Brasil, tudo a desenvolver ainda, a desbravar, mas com muito potencial e oportunidade. João Gerdau primeiro se estabeleceu no interior do Rio Grande do Sul, trabalhando como comerciante de secos e molhados, no ramo imobiliário e com extração de madeiras nobres e exploração mineral. No final do século, ele se mudou para a capital, Porto Alegre, e logo se interessou pelo ramo industrial, ao lado de seu filho mais velho, Hugo. Ele e Hugo, meu avô, pai da nossa mãe Helda, compraram a fábrica de pregos, foi em 1901. Era uma fábrica de pregos que estava quebrada e foi comprada pelo meu bisavô em Porto Alegre. E Hugo Gerdau tomou conta dela. João Gerdau tinha 2 filhos e uma filha. Nosso tio-avô, que se chamava Walter Gerdau, recebeu uma fábrica de móveis Gerdau. Aliás, durante muitos anos era maior que a nossa fábrica de pregos. Hugo Gerdau tinha 2 filhas, a minha mãe, Helda, e a irmã dela, Liselotte. O Hugo, nosso avô, ele cuidou que ela e a irmã passassem temporada na Europa para adquirir educação e cultura de uma forma adicional. Para eles fazerem o 2º grau, naquela época não existia ainda, para as meninas no colégio evangélico não existia. Então, nosso avô, João Gerdau, mandou eles para a Europa, para Hamburgo, e receberam padrões de educação extremamente exigentes. Dona Helda, nossa mãe, ela foi uma bela líder, muito discreta, muito cuidadosa, muito capaz e inteligente também. E ela foi, assim, uma pessoa extremamente significativa na família, inclusive na evolução e na condução dos nossos filhos.
pais se conheceram no Clube Germânia. Se casaram em Porto Alegre. Meu pai, Kurt Johann Peter, nasceu na Westfália em 1899. Ele estava na América do Sul como diretor de auditoria do Banco Alemão Transatlântico. Uma filial do Deutsche Bank. E aí meu pai viajava por toda a América Latina e minha mãe foi junto com meu pai viajando. Viajei 10 anos visitando as filiais do Banco Alemão. Eu gostei muito, sempre conhecendo tudo. Chile, Peru, Espanha. E nós muitas vezes acompanhávamos. Tivemos muitas oportunidades em ver, viajar, conhecer, participar de coisas. Teve experiências interessantes. Aí o Hugo Gerdau queria que o Kurt Johann Peter, o genro, trabalhasse na Gerdau, na fábrica de pregos. Mas meu pai não quis ficar em Porto Alegre. O Kurt disse, não, eu não entendo nada de pregos. Meu futuro é do banco, né? Então fomos para Buenos Aires, vivemos lá muito bem. Gostei muito da Argentina. E ficamos 7 anos lá, até que terminasse a guerra. Eu sou nascido em Buenos Aires, na Argentina. Em 45, 46, eles, com o término da guerra, vieram para o Brasil. Começamos uma vida nova. Quando ele veio para a Gerdau, ele trouxe um conhecimento muito grande da parte contábil, de auditoria financeira, que era o que ele fazia no Banco Alemão, inspecionando as agências na América do Sul. O seu Kurt tinha experiência em finanças, tinha experiência em controles administrativos, e era uma pessoa com perfil bastante ousado, empreendedor. Seu Kurt trouxe profissionalismo para uma estrutura familiar. Vamos dizer, isso é uma bênção, tá? Termos tido essa oportunidade. Para fabricar prego, você precisa de arame. Esse arame nós não conseguíamos comprar em forma adequada e na quantidade necessária para a produção do prego. Aí surgiu a oportunidade da siderúrgica rio-grandense fornecer a matéria-prima. A compra da rio-grandense mudou completamente o cenário. Era outro tipo de negócio, com possibilidades sem limite. Essa indústria tinha um potencial enorme de crescer, tanto que, anos depois, eles se deram conta que tinha que fazer mais de novo, e é por causa disso que surgiu a segunda usina que nós temos aqui em Sapucaia, no Rio Grande do Sul, né? Nós começamos muito cedo a trabalhar. Eu trabalhei na fábrica de pregos quando eu tinha 13, 14 anos, varri fábrica. Trabalhei em oficina, sempre de ajudantezinho, né? Não fazia nada importante. Eu empacotei prego. Eu comecei pessoalmente a varrer fábrica no verão, quando eu tive 14 anos. Isso foi em 56. Tem até uma carteira de trabalho onde está registrado isso. Aí eu aprendi a ser alguém.
entender como é que as pessoas trabalham, né? E como é que as pessoas aprendem e se preparam, né? Isso aí já caracteriza um pouco o tipo de educação e de formação que nós tivemos na nossa infância, né? Todos se adaptaram dentro da empresa e gostaram todos de trabalhar na empresa. E foi uma época, dentro do desenvolvimento do Brasil, bastante grande, né? Eles começaram a se dar conta que esse negócio de produzir barras de aço para a construção civil e para fins mecânicos era um negócio bastante desafiador e com grandes perspectivas, e havia oportunidade de fazer mais e melhor em outros locais fora do Rio Grande do Sul. Nós produzimos relativamente pouco, vamos dizer, naquela época proporcional, 60 mil toneladas, um número dessa ordem. E nosso maior concorrente, que era a Belgo-Mineira, fazia 6 vezes mais, 360 mil. Nós tínhamos uma preocupação de ter que competir com uma empresa 6 vezes maior do que nós. E isso fez com que nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos conquistar posições no Brasil para ter condições competitivas. Seu Nikon me recomendou, Germano, não ataca São Paulo, Rio, Minas, que lá está grande produção. Vamos ficar em 3 estados do sul e lá no Nordeste para evitar maior guerra de preço. Uma história de muita coragem, muita vontade de trabalhar. Isso, na verdade, vamos dizer, a iniciativa do empreendedor. Sai, investe, gasta dinheiro, corre riscos, trabalha muito, mas cria a oportunidade de fazer a expansão, né? História da Cozigua também, outro risco empresarial, né? Eu não vou lembrar bem, mas as histórias são de que não foi fácil e era um projeto muito ambicioso, até hoje é. A Cozigua foi criada pelo governo do antigo estado da Guanabara em 1961, mas ainda estava no papel quando 10 anos depois foi adquirida pela Gerdau em sociedade com o grupo alemão Thyssen. Nós íamos ao Rio de Janeiro praticamente toda semana ou cada 15 dias por causa da Cozigua, né? A negociação com o governo foi complicadíssima, era um terreno estatal e nós tínhamos que privatizar, etc. Eu lembro de um tio meu dizer que, olha, a Cozigua para nós na época era uma decisão quase que de vida ou morte. Ou a Cozigua dava certo, ou a Gerdau não dava certo. Porque ela consegue acessar o mercado de suprimento de sucata e ela consegue acessar o cliente final que está espalhado por esse sudeste. Enquanto fazia a expansão da produção, a Gerdau também atacou a área de distribuição e vendas com a criação da Comercial Gerdau em 1971, em São Paulo. Houve também grande esforço na parte comercial, que foi onde o meu irmão Germano foi muito forte e líder, assim, desenvolvendo produtos. Nós 4 irmãos, cada um ficou com um setor. Sendo eu pela área comercial, o Klaus engenheiro, o Jorge ficou como relações públicas e se tornou presidente, e o Frederico com a área financeira. O técnico, o administrativo financeiro, o amplo e geral e o comercial. O fato de sermos os 4 irmãos, cada um com características próprias e complementares, foi de certa forma uma sorte que isso se uniu, e nós tivemos muito convívio também, muito. E muita harmonia entre nós. De vez em quando saía uma briga também em casa. A gente aprende brigando também, né? O principal é que se entende, não é? Os 4 filhos, todo mundo disse que é um milagre que eles se entendem tão bem, não é? Essa harmonia e união dos 4 irmãos se refletia em toda a família. Nós tínhamos uma tradição na família que era um sábado, sempre se almoçava na casa do meu avô e da minha avó. Eles, meus pais, meus tios,
e os filhos. E aí juntava lá na mesa e a maioria dos assuntos era sobre Gerdau. O meu irmão mais velho que esses dias ainda estava falando, mas sabe uma coisa, a gente almoçava junto ou tinha churrasco junto, mas só falava de negócio. Talvez tenha uma cotinha de exagero, tá certo, né? Mas eu me lembro que era sempre muito divertido. Isso eu me lembro. A figura do seu Kurt, da Dona Helda, para mim, é muito assim a questão de união da família. Nós somos amigos um dos outros, assim. Até hoje tem isso, a gente gosta de fazer coisas juntos. Eu e o André e o Guilherme, por exemplo, a gente ainda vai surfar juntos. No começo da década de 60, nós vimos os primeiros surfistas no arpoador do Rio de Janeiro. E nós dissemos, bom, vamos tentar introduzir isso no Rio Grande do Sul. No começo era só o Klaus, Frederico, eu e Fernando Sefton. Nós 4 éramos os pioneiros do surf no Rio Grande do Sul. Nós começamos a surfar em Torres, quando ninguém surfava, levando tombo e queda de ninguém sabia nada e ninguém nos ensinava. E nossos filhos bem pequenos, com 6, 7, 8 anos, já começaram a ter uma pequena prancha e começar a surfar também. A família toda é esportista, né? Lá do meu pai do hipismo, meus outros tios primos no tênis, todo mundo surf. Minha avó era muito esportista também. Meu avô não era tanto, mas a minha avó era muito. Isso passou para os filhos e depois para os netos. Então o esporte também é uma coisa muito forte e foi sempre muito estimulada na família. Fomos à Olimpíada, ganhamos medalha, eu competi com um cavalo criado. Então tem esse lado aventureiro de desbravar, né? E na empresa isso também se refletiu. Se a gente olha a história da Gerdau, tem muita ligação nessas aventuras, de desbravar, nessa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. No fundo também é um pouco de tolerância a risco. E se jogar em várias situações diferentes, né? Às vezes se jogar num negócio novo, pode ser se jogar num mar que pode estar imprevisto também. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A Gerdau também foi uma das primeiras empresas a fazer a abertura do capital em 1947. Em 1962, as ações da empresa foram colocadas na Bolsa de Valores de Porto Alegre e em 1967, na de São Paulo. A Bolsa sempre foi o veículo para acessar mercado de capital de terceiros, porque só com capital próprio, com dívida, não dava. Nós gostávamos muito de chamar capital praticamente todos os anos para poder crescer, para não se endividar demais, né? Então, os nossos concorrentes naquela época já eram o Itaú e o Bradesco, concorrentes de lançar papel. Tinha até propaganda do meu tio Jorge, ele fazia propaganda na rádio sobre isso. E pelo jeito deu certo, conseguiu captar. Estamos aqui para convidá-lo, em nome da comunidade do Grupo Gerdau, para ser sócio da Cozigo. A Cozigo está aumentando o seu capital e abre uma oportunidade para você se tornar seu sócio. O segredo para sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Tem que ter a vontade de ser mais e melhor do que você é hoje. Sempre. Essa questão de fazer melhor está no nosso DNA. A forma como a gente cobra os executivos, a forma como a gente cobra a nós mesmos, a forma como a gente cobra os resultados da operação. A gente foi muito ao Japão aprender gestão, depois com os alemães também na eficiência. Então a gente está sempre buscando em outros países as melhores práticas. E isso vai incorporando na nossa gestão e cultura. Não nos conformamos com acomodações. Tem uma inquietação de busca da melhor solução, né? O grupo sempre teve uma certa inquietação, né? E que é importante manter essa vitalidade empresarial. Na Gerdau,
Sempre se investiu muito. Só nos anos de 1980, a empresa investiu cerca de 80 milhões de dólares em equipamentos e capacitação de funcionários. Sempre atenta às inovações, a Gerdau começou cedo sua informatização. Em 1968, o computador IBM 360 já era usado na operação da Riograndense. E em 1986, a Gerdau criou uma joint venture com a IBM para prestar serviço de processamento de dados para empresas do grupo e terceiros. Havia na empresa um espírito, uma atividade de trabalhar de forma conjunta com o envolvimento de pessoas extremamente intenso e extremamente envolvente. E isso foi uma das características muito, muito fortes que o nosso pai, o seu Kurt, trouxe, essencialmente pela própria característica dele como indivíduo, né? O seu Kurt, a gente chamava ele. Ele era uma pessoa mais assim, mais séria. E ele tinha uma coisa que ficou até hoje na Gerdau, assim, que é chegar nas pessoas e cumprimentar, saber da pessoa, da família, ele sabia o nome de todo mundo. Ele caminhava por dentro da fábrica, cumprimentando as pessoas que ele ia passando uma a uma. E o respeito que ele dava a todos era uma coisa que era repetida e que ele cobrava. Só nós temos que respeitar o nosso pessoal, que eles é que fazem o trabalho mais difícil. Eu lembro bem que era alguém que trabalhava bastante, era super sério, muito responsável no trabalho e tudo, mas ao mesmo tempo gostava muito de festa. Então era uma personalidade complexa sob certo aspecto, porque ele fazia festas na casa dele e ao mesmo tempo no trabalho tinha aquela seriedade, aquele foco, aquela determinação de fazer a coisa certa. Talvez tenha duas características na Gerdau que sempre me chamaram muita atenção. A primeira é o cuidado com as pessoas, né? E isso ficou muito forte no meu pai, meus tios e nós, assim, que é estar junto com as pessoas, engajando as pessoas no negócio. Quem trabalha aqui gosta de trabalhar na Gerdau. E isso, para mim, é um dos maiores orgulhos, né? E o segundo ponto da Gerdau eu gosto da palavra da resiliência, né? Se a gente olha o que já passamos de crises... Na década de 1980, o Brasil vivia uma grave instabilidade econômica. Apesar dos desafios, a Gerdau entendeu que era o momento de buscar novas oportunidades. Como em qualquer crise, existem as oportunidades. Então, Gerdau aproveitou as oportunidades decorrentes das privatizações no setor siderúrgico e, em algum momento, entendeu que era a hora de fazer a sua internacionalização. Quando nós chegamos mais ou menos no patamar do nosso teto de crescimento em função da concorrência nacional, isso fez com que nós chegássemos à conclusão de que deveríamos tentar nos internacionalizar. Nós começamos muito pequeno no Uruguai, né? O Uruguai é muito mais parecido com o Sul, com o Rio Grande do Sul, do que o restante do Brasil. Pelo gaúcho, pela tradição, pelo clima, né? Então era quase natural ali, né? Claro, língua espanhola, diferente, mas era pequeno. O grande desafio foi quando nós entramos no Canadá, realmente. Não foi um processo muito simples levar a nossa forma de trabalhar no Brasil para o Canadá. Eu fui direto para fazer a gestão da aciaria. E realmente uma forma, principalmente nessa nossa usina, uma usina sindicalizada, uma forma muito diferente de trabalhar do que a gente tem aqui no Brasil. Esse cara trabalhava com 80 e poucos % de aproveitamento do tempo disponível e a gente, mas não pode, tia, isso é caro. E nós começamos a viajar lá e tentar ensinar aqueles caras a operar direito. Tia, olha, os caras não queriam saber, até porque eles rejeitavam um pouco. O que essa turma da América do Sul vem querer se meter aqui, querer nos ensinar? E nós sabíamos operar muito melhor que eles. A princípio não é fácil, porque existe uma desconfiança. Será que esse pessoal sabe o que eles vão querer? Será que eles vão investir? Com o tempo, o pessoal foi vendo que nós éramos muito sérios, que a gente investia no negócio, que a gente investia nas pessoas, a gente queria estar no longo prazo
nas operações, né? Foi um marco importante, porque aí a Gerdau começou a ver que teria possibilidade de crescer fora do Brasil via aquisições, né? E foram aparecendo oportunidades e a Gerdau foi muito bem em saber aproveitar essas oportunidades. Going to different countries, different culture, exposure to different people and process forced you to step out to your comfort zone. Gerdau has learned over the years that it is extremely important taking into consideration the characteristic of a different country, their people, their culture. But however, there is a DNA of Gerdau, regardless where you go. I see the difference in the culture type. Safety above all, ownership mindset, openness with trust and respect, and always raising the bar with their employees and with their customers. I was here before the acquisition, and just the way we work is different. There's always forward thinking. There's always a movement moving forward. Always staying busy, always looking for the next step to move forward, to advance us, to get better, whether it's safety, quality, production, cost, anything. People are probably our best asset here, and I think that really stands out for what we do as a company and what we do as teamwork. So I definitely see a different work philosophy brought from Gerdau. Aqueles executivos brasileiros que estão lá na América do Norte hoje foram aqueles que conseguiram, com sucesso, filtrar aquilo que nós temos de melhor no Brasil e implementar na América do Norte de uma forma muito mais objetiva, muito mais simples e muito mais ágil. A importância é aprender uns com os outros, entendeu? Então, se criam muitas oportunidades de você trazer boas práticas de lá para cá e daqui para lá. É sempre uma via de duas mãos de aprendizado, ida e volta. Claro que a gente levava muito da nossa cultura, da nossa produtividade, do nosso método de gestão, do nosso tratamento com pessoas, mas você sempre aprende de volta, né? Eu diria que hoje a Gerdau é uma empresa brasileira, né? Sede no Brasil, com operações no mundo, mas a nossa gestão ela é internacional, global, né? Enquanto fazia a expansão internacional, no Brasil a Gerdau expandia seu leque de produtos, como a entrada na produção de aços especiais. A primeira empresa de aços especiais que nós entramos foi aqui na Aços Finos Piratini. Foi um leilão e era no dedo, na oferta que se fazia. Os desafios eram muito grandes. Ela tinha uma série de processos que precisavam ser melhorados, otimizados, aperfeiçoados. Aço especial tem requisitos muito severos, de características muito rigorosas. E ele é empregado intensamente na indústria automobilística, por exemplo, na indústria de máquinas, né? É mola, é virabrequim, é eixo, todo esse aço é especial. E para cada tipo e para cada automóvel, um aço diferente. Como a dificuldade era grande, como tinha muita novidade, muita coisa para ser acertada, a Gerdau levou para lá um time extremamente capacitado. Aí não estou falando de mim, estou falando das pessoas que já estavam lá quando eu cheguei, fiz uma que outra mexida, mas tinha um time extremamente diferenciado. Em 99, pela primeira vez, nós conseguimos assim um resultado positivo. E até hoje, a usina de charqueadas, que naquela época chamava Aços Finos Piratini, é uma das nossas usinas que tem o melhor desempenho. Foi difícil durante um tempo, demoramos para aprender, processo normal de tempo, mas depois que a gente aprendeu, a gente começou a crescer e hoje nós somos um dos principais players no mundo de aços especiais longos, graças a essa entrada lá na Piratini, no Rio Grande do Sul, nos anos 90.
drive de internacionalização da Gerdau, nesse momento, era muito forte. Passou a ser, assim, a partir desse momento, a nossa estratégia preponderante, né? De buscar novas geografias, consolidar nos Estados Unidos. Nós sempre tivemos a empresa na bolsa, mas entrar em Nova York com os ADRs foi um marco na nossa história. Meu pai e meus tios sempre foi um sonho, né, como eles falavam. E eu, quando era CEO em 2009, eu tive a oportunidade de ir lá e tocar o sino quando nós tivemos 10 anos de lançamento de ADR em Nova York, e aí eu consegui vivenciar muito bem o que é a emoção da Gerdau na Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street, que tem todo esse símbolo, né, grande, e a Gerdau ser parte disso. That was an extremely exciting moment. The exposure to North America has been very positive because its revenue is denominated US dollars. So that's a very good way as a hedge, right, for the business. O mercado norte-americano é o mercado mais profundo do mundo, com mais liquidez, com mais recursos para investir e tem um nível de exigência do ponto de vista de transparência, escrutínio muito maior do que em outros lugares do mundo. Então não deixa de ser um grande selo de qualidade. E hoje, mais de 70% dos acionistas da Gerdau são estrangeiros. Isso seria impossível se a gente não tivesse lá atrás dado esse passo importante de listar nossas ações na Bolsa de Nova York. E hoje, quando a gente olha alguns maiores projetos de infraestrutura nos Estados Unidos, tem aço nosso. O aço Gerdau está presente em importantes construções nos Estados Unidos, como no One World Trade Center, em Nova York, e até mesmo em uma usina nuclear na Geórgia. Quando você olha um reator nuclear e você conseguiu aprovar os seus produtos na construção de um reator nuclear, que talvez seja a obra civil de maior responsabilidade imaginável, a gente conseguiu. A gente conquistou muita credibilidade ao longo desses anos em mercados altamente exigentes. Assumimos a nova gestão, o André como CEO, eu como COO, e o novo segue assim por diante a partir de 2007, com um afastamento dos irmãos da gestão do dia a dia, né? Foi uma transferência automática. Olha, vocês agora pegam isso aqui, está com vocês, e nós vamos fazer outra coisa. Não foi assim que os irmãos fizeram. Foi um processo relativamente longo, com apoio de consultorias externas para a seleção quem seria o CEO, os líderes e assim por diante. E aí, em 2007, aconteceu essa virada. Assumimos aqui o compromisso de continuar trabalhando muito, junto com toda a equipe executiva da Gerdau e os colaboradores, para continuar esse sucesso. André, Cláudio e Guilherme, os três da quinta geração, eles têm 40 anos de Gerdau. Começaram com menos que 20, e isso é uma das coisas boas que nós temos, gente que realmente conhece o seu negócio. Uma preparação muito sólida do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista prático, circulando por todas as operações de negócio da Gerdau, avançando no crescimento, no seu desenvolvimento e buscando tecnologias de gestão. Todos eles se destacam por isso, e eu acho que esse é um dos segredos aí de uma transição vitoriosa. Em paralelo, tem também uma complementariedade do André, do Cláudio e minha. O Cláudio olha muito para a área industrial, o André olha muito estratégia, pessoas, cultura, comunicação, e eu olho muito a área dos negócios e a área comercial. Então, junto, a gente conseguiu formar esse time, que tem uma confiança enorme entre si. Então, a gente é confiança total, dando resultado junto e errando junto também. E naquele momento, a gente continuou ainda tocando a empresa muito parecida, assim.
Teve algumas coisas, por exemplo, eu quando assumi de CEO, eu disse, a primeira coisa nós vamos tirar a gravata no escritório de Porto Alegre. Porque era um simbolismo, tu entende, de mudança. A gestão da quinta geração da família Gerdau e Johann Peter ficou marcada pelas iniciativas empreendedoras, como o início de extração própria de minério de ferro em 2009 e a produção de aços planos em 2013. A nossa entrada em minério de ferro é algo extremamente relevante no histórico da Gerdau. O que acontece quando a gente conseguiu comprar os direitos minerários de Várzea do Lopes, Miguel Burnier e Gongo Soco, que eram as minas da época. E aí depois nós expandimos a usina de Ouro Branco, né? Tinha muitos riscos nesse projeto, mas nós fomos em frente. Tem uma nova geração que pensa diferente, que tem algumas coisas, mas os valores da empresa continuam o mesmo, a nossa estratégia continua ainda por algum período muito parecida, porque nós estávamos num boom de mercado muito bom. Então, quando estava muito bom, não se ia mexer muito. Quando veio a crise de 2008, 2009, ali acendeu um alerta e disse, opa, nós temos que começar a revisar algumas coisas. Dados negativos divulgados por multinacionais importantes chegaram a derrubar a bolsa em mais de 5%. No continente americano, a queda foi a maior desde o atentado às Torres Gêmeas. O que nós decidimos aí a partir de então? De focar nas Américas e focar nos ativos que a gente considerava assim, ativos core, ativos estratégicos. Teve muito debate, né, interno, dizer, pô, nós vamos sair desse país mesmo, depois de tudo que a gente já trabalhou e conquistou. Mas aí a gente fez as análises de cenário de mercado, de crescimento, de investimento, de perspectiva e viu que não valia a pena. E que essa expansão foi muito boa, deu muito resultado, mas o mundo mudou depois da grande crise de 2008. Foi uma evolução natural na medida que a gente colocou muita coisa para dentro e chegou um momento que a gente tinha que selecionar. O que é realmente bom? O que é realmente sustentável? Quais são os ativos que daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai conseguir competir com qualquer um do mundo? E a gente fez essa seleção. E a gente acertou nessa seleção. Pagamos as nossas dívidas, desalavancamos o balanço da companhia e hoje a gente está em negócios em países que a gente tem relevância e esses negócios mais relevantes têm trazido para nós ao longo dos últimos anos a rentabilidade que tem proporcionado os resultados. E junto com essa realocação do capital, né, de sair de algumas operações e ter uma empresa menor, mas mais rentável, com mais valor, teve a grande mudança também cultural. Para alcançar os resultados almejados, a empresa lançou o Projeto Gerdau 2022. Naquele momento, a gente vivia uma grande transformação, tanto na indústria do aço, como no mundo como um todo. E a gente se deu conta que para chegar a ser aquela empresa que a gente desejava para 2022, a gente precisava mudar a forma como a gente trabalhava, a nossa cultura. Trouxe aspectos assim de simplificação da empresa, mais autonomia, mais delegação. Descentralizamos mais, reduzimos controles, mudamos de comando e controle para uma empresa com muito mais autonomia na ponta. Eu diria que o DNA não mudou. O jeito da gente operar no dia a dia mudou muito. A empresa que eu vi em 2003, os símbolos que eu vejo hoje mudaram muito. Desde a forma com que nós nos organizamos, a nossa dinâmica do dia a dia no escritório. Mas aquilo que a gente valoriza continua as mesmas coisas, né? Cuidado com as pessoas, com as nossas instalações, a busca da excelência, a busca da performance, cuidado com os nossos clientes. Esses valores nunca mudaram. Eu acho que talvez a grande beleza da nossa cultura é que a gente tem tido a capacidade ao longo dos anos de refletir sobre aqueles elementos da cultura que continuam sendo úteis e aqueles que a gente tem que simplesmente desapegar e colocar novos elementos no lugar. Sem dúvida, uma grande mudança, tá? E que nos deixou muito mais forte, muito mais robustos e preparou a empresa para a mudança que veio logo em seguida, que foi a entrada do Gustavo. Em 2018, a Gerdau fez uma guinada estratégica. A quinta geração da família passou para o Conselho Administrativo
e Gustavo Werneck assumiu como CEO. Eu, Cláudio e o Guilherme, nós estávamos no Comitê Executivo na Ativa, a gente começou a pensar e dizer como é que a gente pode contribuir mais para a Gerdau na executiva, no dia a dia, CEO, vice-presidentes, ou no conselho. E a gente começou a discutir e chegou à conclusão de dizer, eu acho que a gente vai contribuir mais se a gente for conselheiro. É que na governança anterior, principalmente com a saída dos irmãos do conselho, que eu acho que foi em 2015, o que acontecia? Nós cobrávamos de nós mesmos. E nós fazíamos o papel de conselho e nós fazíamos o papel de SEG. Não era a melhor forma de trabalhar. Mas a gente levou pelo menos uns 2 anos e meio debatendo o assunto, entre começar e realizar. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom com o Gustavo e o time de separar o que cada um faz, o dia a dia, as operações, e a gente foca claramente nisso. Então nós temos uma organização que a gente se respeita muito, que a gente tem a total liberdade para a gente tratar nossos problemas, falar sobre os erros, falar sobre os acertos. Então, para mim, de fato, empresas como a nossa, que tem o dono presente no dia a dia, mas exercendo papéis bem definidos, como eles têm hoje no Conselho de Administração, e dando liberdade e autonomia para o CEO exercer na plenitude a sua função, certamente é um modelo que para nós tem sido vencedor e vai continuar sendo assim. O Gustavo continua avançando nessa área cultural, o jeito dele também de ser mais aberto, olhar para as questões de tecnologia. Isso aí também cria uma nova Gerdau, entendeu? Cria uma Gerdau que ela não é só aquela indústria tradicional, produtora de aço. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade, como um elemento novo da nossa cultura, da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Isso que a gente vem fazendo nos últimos anos tem trazido resultados excelentes para a companhia. Em 2020, foi lançada a Gerdau Next, o braço de novos negócios da empresa. Entre as novas iniciativas está a Construtec, que opera com a G2 Base, a Juntos Somos Mais e a Brasil ao Cubo. Durante uma iniciativa de inovação, nós aceleramos uma startup chamada Brasil ao Cubo, uma startup que pratica o conceito de construção modular off-site. E durante a pandemia, em conversas com essa startup, nós pensamos de que forma que a gente poderia desenvolver leitos que aumentassem a capacidade de atendimento do sistema de saúde no Brasil. Utilizando o know-how construtivo da Brasil ao Cubo, o nosso know-how técnico e a força do aço Gerdau, nós chegamos numa solução que foi possível construir esses hospitais em um curto espaço de tempo. Aquele foi um momento marcante da nossa história. A nossa velocidade de colocar recursos à disposição dos nossos colaboradores, na sociedade, para a gente construir hospitais, aquilo mostrou assim que nossos valores estavam mais vivos do que nunca, né? Naquele momento que estava grandes dúvidas, a única certeza que a gente tinha é que as pessoas iam fazer a diferença. E a gente investiu muito fortemente nesse ativo. Que o futuro que vier pela frente, as decisões que a gente tomar, nós vamos precisar ter gente muito preparada e qualificada para fazer isso. Quando eu pergunto para as pessoas de diferentes países por que você trabalha na Gerdau, muitas vezes a resposta é porque aqui eu me sinto respeitado, porque aqui eu tenho espaço de contribuir, de trazer a minha opinião e de construir algo maior. Eu tenho 35 anos de idade e eu tô aqui desde os 15. Eu não gosto de falar a minha idade, mas quando eu vou falar da empresa, eu gosto de falar. Sempre fui uma pessoa muito estudiosa e uma amiga da escola comentou na sala de aula que teria uma prova, um processo seletivo para um curso profissionalizante aqui dentro da Gerdau, na época Gerdau Açominas. E um processo seletivo de aproximadamente 300 jovens de 15 anos de idade, fomos 12 alunos aprovados. Esse programa existe até hoje, é programa de formação de profissionais. O que me motiva a vir trabalhar
é o quanto que eu sou desafiada a me desenvolver. Eu sou estimulada a melhorar o tempo todo, a fazer a minha função de uma forma melhor, a atingir resultados melhores, mas isso, em contrapartida, me torna uma pessoa melhor também. Então eu venho trabalhar com alegria no coração, eu adoro o que eu faço. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. A Gerdau sempre teve como base dos seus princípios o cuidado com as pessoas, não só dentro da Gerdau, mas fora da Gerdau. A nossa responsabilidade social, a forma como a gente vê o nosso impacto dentro e fora da Gerdau, sempre estiveram presentes desde a fundação da empresa. Eu gosto de contar que o primeiro ato de responsabilidade social e o primeiro ato de consciência de comunidade social foi praticado pelo senhor João Gerdau, nosso bisavô, ao construir e assumir a responsabilidade do telhado da igreja na cidade de Agudo. João Gerdau também contribuiu com a criação do Coral da Vila. Essa preocupação com a população local esteve sempre presente na história da família e da empresa. A criação da Fundação Gerdau é um dos marcos que representa este cuidado. A fundação foi criada lá atrás como uma fundação que daria apoio para os nossos colaboradores numa série de temas que tangibilizam a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores. Em 1960 e poucos, o Sr. Curto tomou a decisão de nós vamos começar a ajudar mais a nossos empregados e nossas famílias. Dentro da fábrica, nós instalamos consultório médico, consultório de odontologia. A Fundação Gerdau, entre muitas ações, distribuía cestas básicas para os funcionários e promovia cursos de aprimoramento. Em 2005, a fundação se transformou no Instituto Gerdau. Tendo nascido, crescido, origem em Porto Alegre da empresa e a família, então a gente nem questionava. É claro que nós vamos ajudar e vamos fazer o máximo que der que nós podemos fazer. Criamos um comitê de emergência na empresa, trabalhamos no emergencial, ajudamos colaboradores, comunidades várias. Nós temos um trabalho com a Acnur da ONU de casas temporárias, para as pessoas. E aí nós entramos num segundo momento, que é o que estamos vivendo, que é a reconstrução. Que a gente é parte da comunidade, a gente é parte de onde a gente está. E nesse momento é que a gente tem que mostrar quem é a Gerdau e como é que a gente trabalha e como é que a gente cuida das pessoas. Recentemente, o Instituto Gerdau definiu 3 pilares de atuação. O primeiro deles, sendo educação empreendedora, muito conectado com o nosso propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, então empoderar por meio da educação, que é uma grande crença nossa. O segundo, um pilar de habitação, e o terceiro, um pilar de reciclagem, ambos muito conectados à natureza do nosso negócio. A sucata é um produto que as pessoas não têm mais interesse, porque ela já não serve para mais nada. E para nós, sucateiros, é o começo de tudo. Porque nós já vamos recolher, vamos enviar para a siderúrgica Gerdau e ela lá dá o destino correto, fazendo o aço para ser usado novamente. ...50 anos de parceria com a Gerdau. Essa parceria, ela é nosso porto seguro. Viemos sempre crescendo junto com eles. Somos parceiros, de negócio e, além de tudo, fizemos essa amizade.
Por exemplo, minha mulher estava grávida. E aí, em homenagem à própria siderúrgica que a gente está junto há tantos anos, eu coloquei o nome dos dois, do Germano e Jorge. Eu só não continuei pondo Frederico e Klaus, que senão eu ia arrumar encrenca para mim também, né? Ficaria muito grande, Germano, Jorge, Frederico e Klaus. Eu me sinto orgulhoso. Eu sempre falo, né, que se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria novamente com sucata. A gente está ajudando muito o meio ambiente, né, a preservação da natureza. Aço é um produto que se recicla muito bem. Pode ser reciclado sempre de novo. E grande parte da produção siderúrgica em todo o mundo é feito através da fusão de ferro velho. Produzir o aço como nós produzimos é uma bênção, né? A Gerdau é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina. São cerca de 11 milhões de toneladas de sucata recicladas por ano. Na preocupação que todos os nossos colaboradores e colaboradoras têm do impacto ambiental de cada pequena atividade que é realizada no dia a dia de uma planta industrial, isso já existe. Não é à toa que na construção dos últimos anos a gente conseguiu ter uma emissão de gás de efeito estufa, CO2, por tonelada de aço produzido muito menor do que a média mundial. Mas a gente quer mais, a gente vai buscar mais. Não tem como pensar em futuro numa indústria como a indústria do aço sem pensar nos temas de sustentabilidade. A história da Gerdau se confunde com a reciclagem, com a economia circular. Talvez a gente não chamasse com esse nome no passado, mas era isso. Nosso setor é um setor que gera gases de efeito estufa, então a gente tem que trabalhar para isso e tem alternativas de tecnologia, uma ação de longo prazo, mas tem outras alternativas de curto prazo. A gente tem um programa, então tudo isso está no nosso radar no Conselho e a gente está constantemente discutindo para onde vai e o que fazer. I'm very confident that Gerdau will still have a very bright future. And I think one of the unique aspects of Gerdau is that even after all of these years, it's still the same controlling family. I think the impact the Gerdau family has in the business has been very, very significant, generation after generation. O mais difícil é o desafio de continuidade, né? Eu uso até essa frase um pouco com eles, né? Eu digo, olha, vocês têm que tentar com a próxima geração o que nós conseguimos com vocês. Há uma tendência de dispersão. Isso é inevitável também, é normal, mas também nós estamos nos esforçando para que os sucessores da família realmente continuem a construir, a liderar da maneira como essa empresa evoluiu e continua muito bem até hoje. A história da família e da empresa se misturam. De João até hoje, o negócio evoluiu e mudou. Mas a paixão pela Gerdau segue correndo no sangue, de geração em geração, ao longo de mais de 100 anos. A gente tem um trabalho muito grande, que é um trabalho de educação da sexta geração. O nosso objetivo hoje grande é assim, nós queremos formar bons conselheiros da família, para que quando a minha geração sair do conselho, pelo menos tenhamos conselheiros. Não sei se vamos ter executivos, mas conselheiros que tenham passado algum período, que conheçam, ou tenham experiência em outros negócios, que possam ser conselheiros. Por tudo que eu vejo, vai acontecer. Está acontecendo e vai acontecer. Esse caminho para o futuro de ter uma empresa que vai seguir construindo o Brasil, que vai seguir moldando e servindo de referência para a sociedade, que vai servir de referência para o segmento industrial, que é inovadora, que tem um papel de liderança, é isso que a gente visiona, é isso que a gente sonha para a Gerdau. Nós queremos que essa empresa continue sadia, crescendo, gerando valor para todo mundo, para quem está empregado, para os fornecedores, para os clientes, pagando impostos, inserindo nas comunidades, cuidando do meio ambiente. Eu estou na
na Gerdau há 18 anos, né? Todo mundo me pergunta, por que você está aí há tanto tempo? Porque a Gerdau se reinventa o tempo todo. As pessoas que trabalham aqui reinventam essa organização o tempo todo, mantendo a mesma vitalidade e os mesmos princípios desde a fundação. Então a gente vê que a grande qualidade da empresa é saber se adaptar e se reinventar ao longo do tempo. Essa é a grande diferença para mim, para uma empresa durar. E a Gerdau sabe fazer. E ainda com o controle e a família junto. Então isso para mim é um grande orgulho.